Olá, bom dia. Nós estamos no canal Força Educação e hoje eu queria conversar com vocês sobre a série de denúncias que varreu a sociedade cearense a partir da comunidade Afago. Essas denúncias aconteceram através do jornal, digamos assim, Fantástico, no domingo, e eu vou analisar essa denúncia sob três prismas. Primeiro, eu vou analisar juridicamente as implicações jurídicas. Segundo, eu vou analisar sociologicamente. E terceiro, eu vou analisar pela fé cristã. Esse é o canal Força Educação. Se você puder, já deixa o joinha, se inscreva no canal e vamos crescer juntos. Muito obrigado. Vamos lá. Rede Afago. A Rede Afago não é uma rede de fisioterapia, não é uma rede medicinal, não é uma rede de psicologia, mas é uma ONG, uma organização não governamental, que se apresenta como uma rede de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, suscetíveis a traumas, a tentativas de suicídio e que estejam em situação de baixa autoestima. E aí, pessoal, é o risco. Primeiro, por quê? Porque a rede Afago, ela é composta não por profissionais verdadeiramente habilitados, mas por voluntários ou pessoas que tenham chegado até essa rede, tenham sido contratadas e queiram aplicar toda uma prática holística, segundo os termos da própria rede, para assistir pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí começa o grave problema. Por quê? Porque nós estamos diante, isso numa análise jurídica, da prática de curandeirismo. E nós podemos falar que o que é o curandeirismo? É a prática que algumas pessoas têm de diagnosticar, receitar remédios, medicamentos, ou entregar ao consumo alguma substância que prometam que vá trazer saúde, benefício ao corpo, à mente, às emoções. O primeiro crime que nós estamos diante, né, dentro do Código Penal brasileiro. Segundo, está no exercício ilegal da profissão. Por quê? Porque a Rede Afago, aqui no caso específico do Ceará, ela tinha um estudante de filosofia como a pessoa que estava se dizendo capacitada a tratar de problemas psiquiátricos, psicológicos, emocionais, afetivos de outros jovens. Ele não tem formação acadêmica para isso, ele não tem reconhecimento social, científico para o exercício da profissão. Então, outro crime aí. E, além disso, né, também estava praticando um crime contra o sentimento religioso. Por quê? Porque, segundo o artigo 5º da nossa Constituição, no seu inciso 6º, ele afirma que é inviolável a liberdade de consciência religiosa e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. A rede Afago a comunidade Afago aqui no Ceará, ela não possuía um local de culto específico. Eles migravam, iam para diversos locais. As reuniões, elas eram, digamos, até um pouco secretas, né? Só os membros poderiam tomar ciência de onde aconteceriam, o local, a hora. E isso dificultava até mesmo o acompanhamento pelo sistema público, garantista da ordem social, Ministério Público, Defensoria Pública, o próprio Tribunal do Estado do Ceará, as polícias, e isso facilitava, por exemplo, que lá fossem perpetrados crimes contra o sentimento religioso dos seus adeptos ou das pessoas que lá chegassem. Por quê? Porque lá era falado qualquer coisa e não se tinha como provar depois. Então havia muito escarnecimento da fé cristã de várias outras pessoas que lá chegavam. Era, por exemplo, colocado em alguns desses rituais que o cristianismo falhou e que igrejas evangélicas ou mesmo a Igreja Católica, elas teriam
pervertido o cristianismo e que somente lá você encontraria-se realmente com Deus. Um absurdo, né? E isso é muito sério, pessoal, porque quando você ataca o sentimento religioso de alguém, você fragiliza um dos alicerces da vida. A fé é um dos alicerces da vida. E quando isso é fragilizado, seu sistema de crenças todo é fragilizado. Por isso que é um crime disciplinado também no nosso Código Penal, no artigo 208, que pode dar detenção de até 1 ano. E o que acontece? O que mais aconteceu, né? Estamos diante de crimes contra a saúde pública das pessoas, pois o líder espiritual, né, o jovem Pedro Ícaro, ele prometia que iria transformar os traumas em uma coisa boa. Para isso, as pessoas levariam velas, passariam por situações em que colocariam pedras quentes na nuca. Quer dizer, uma série de substâncias, de rituais, que na verdade não traziam paz alguma e que só provocavam mais dor e mais sofrimento às pessoas. Fora a questão dos abusos sexuais. Nós podemos falar que foram perpetrados crimes como estupro no artigo 217 do Código Penal. Também foram, obviamente, eu deixei de falar, mas vou citar aqui o artigo 283, inculcar ou anunciar cura por meio secreto e infalível. Curandeirismo, pessoal, infelizmente. E o exercício do curandeirismo, do artigo 284, também é um outro crime. Prescrevendo, ministrando ou aplicando substâncias que se diziam quase mágicas que trariam a cura. Um absurdo. E da parte do charlatanismo, também nós encontramos no artigo 283 e também do 284. Mas o que nós podemos chegar à conclusão? Que crime de estupro foi perpetrado em pessoas em situação de vulnerabilidade, exercício ilegal da profissão e outra coisa gravíssima, o crime, o vilipêndio do sentimento religioso. Isso só na seara criminal. Vamos agora para a análise sociológica. Como sociólogo também, que sou, além de advogado, o que eu analiso? Pessoas com um sentimento comum trazido por um isolamento muito grande. Quando eu falo de isolamento, eu não estou me restringindo ao isolamento social decretado pelas instituições como Estado, municípios, que foi decretado em virtude da pandemia por coronavírus. Não. Eu estou falando do isolamento que as pessoas estão vivendo habitualmente, isso há décadas, há anos, provocado por esse sentimento de que eu não posso conviver com quem discorda de mim. Quando isso acontece, quando eu começo a me colocar dentro de uma bolha, esse é o verdadeiro sentimento de bolha, que você só conversa com pessoas que concordam contigo, isso te leva a ser alijado das relações sociais. E quando você se afasta das relações sociais, você sente falta. Você se sente sozinho no mundo. E esse sentimento de solidão profunda te leva, por exemplo, a embarcar em fenômenos de massa. E a massa, ela é acéfala. Quando eu sigo uma massa, por exemplo, uma torcida organizada, que vai manifestar seu sentimento por um clube de futebol durante uma partida de futebol, de repente você vai entoar cantos que você não acredita. Você vai proferir palavrões que você não tem a habitualidade de proferir, porque você está sendo conduzido pela multidão. E, diante da multidão, você não manifesta seus sentimentos pessoais, mas o sentimento de pertença, o sentimento coletivo de estar dentro do grupo, de ser aceito pelo grupo. E isso acontecia. E acontece não somente com esse fenômeno da comunidade Afago, mas
com diversos outros fatores que já aconteceram, tanto aqui na sociedade cearense, na sociedade fortalezense. Inclusive, eu tive alunos que foram vítimas de abuso, alunos de uma classe social bastante abastada, crimes que aconteceram também por líderes espirituais, que se apresentavam assim, como líderes espirituais, pegavam jovens de classe média alta, pessoas que também viviam num nicho social muito restrito, e começou a levar esses jovens para conviver intragrupo. O modus operandi, a maneira de fazer é a mesma. Você tira o jovem do contexto familiar, leva para um grupo de outros jovens que tem um líder, e esse líder começa a prover abusos de diversas formas, físicos, psicológicos e também sexuais. Saindo da análise sociológica, desse momento de isolamento, e a gente falando, é importante dizer também que hoje se criou o termo geração bloco de neve, uma geração que, explicando melhor, derrete sob pressão, que tem os sentimentos muito fragilizados. Nós podemos também observar como houve esse movimento do Vidas Negras Importam. De repente todo mundo ia para a rua porque morreu o rapaz americano George Floyd. E muitos que estavam ali, nem até poucos dias, não se declaravam negros, mas foram tomados por um sentimento comum de pertença de grupo e começaram a prover até mesmo ações impensadas, como incendiar colchões de moradores de rua. E aí? Esse é o problema da multidão. Esse é o problema de você ter um jovem dentro de casa que ele é muito isolado. E você permitir que ele se isole ainda mais com outros jovens. Fora a parte disso, gente, eu queria agora analisar pelo lado da minha fé. Sou cristão, acredito em Jesus Cristo, mas não renego a Bíblia, de modo algum. Eu só acredito em Jesus Cristo porque Jesus Cristo não negou o Antigo Testamento. Porque se ele o fizesse, eu saberia que ele era igualzinho a qualquer líder de seita que nós temos hoje. Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus, assim acredito, ela é uníssona. Então Jesus, para provar que ele era o enviado de Deus, que ele era o Cristo, que iria fazer a nova aliança, ele precisava cumprir o que estava nas Escrituras. Porque chegar dizendo que a Bíblia não é um elemento de fé e que pode ser derrogada por qualquer um, isso aí é muito perigoso. É o que leva, por exemplo, vários jovens a pertencerem a essas comunidades espirituais que prometem curas, que prometem salvamento, que prometem ações solidárias e redundam inexoravelmente em violência e torturas, castigos físicos, ataques sexuais, dentre outros traumas. Cristianismo. Não existe cristianismo se você não crer nas origens do cristianismo, que é o judaísmo. Sim, para ser cristão, você tem que acreditar que Deus da Bíblia é o mesmo, é o único, desde o princípio, desde o Gênesis até o dia de hoje. Eu vejo muitas publicações falando, por exemplo, de líderes religiosos que se apresentam como pastores evangélicos, renegando, por exemplo, que o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, seja o mesmo Deus de hoje. Essas pessoas não são cristãs e muito ao contrário. Elas estão pregando algo diferente do que tem na Bíblia. Elas, de modo algum, creem em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo reafirmava a Bíblia, proferia passagens bíblicas que foram escritas muito antes da sua existência. Apenas o que Jesus disse é que toda a lei se resume em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus não negou o Antigo Testamento, não negou o judaísmo. Ele apenas disse que a lei não era capaz de salvar. E Paulo vai mais à frente em Hebreus e vai dizer
que a lei em si mesma é morta, pois ela não salva, ela condena se você não cumpri-la integralmente. Cuidado. Existe um pastor que é líder de uma igreja evangélica, o senhor Ricardo Gondim, que renega o Deus da Bíblia do Velho Testamento. Obviamente, esse homem se diz cristão porque ele diz que Cristo é amor. Qualquer um que só fale do amor de Cristo, obviamente, desconhece a natureza da fé cristã, desconhece a natureza da fé em Deus. Um Deus que não se ira, um Deus que é completamente submisso às vontades dos seres humanos. Esse não é um Deus, isso é um ídolo. É o mesmo ídolo que foi combatido por Josué na peregrinação até Canaã. Esse é o mesmo ídolo que levou o povo judeu a se tornar escravo lá no Egito. E somente quando o povo clama a Deus é que ele consegue a salvação, a redenção de ser conduzido pelo deserto, no Êxodo. Isso, quando você estuda a Bíblia, você aprende. Mas não existe estudar a Bíblia só o Novo Testamento. A Bíblia é um códex, é um conjunto. Assim como existe o Código de Leis, e aqui eu apresento, aqui atrás, a nossa Constituição, que precisa ser lida e compreendida, a Bíblia também precisa ser lida e compreendida. Não pelos olhares do jurista, do sociólogo, do professor, mas pelo olhar da fé. E pelo olhar da fé, não deixe o seu filho, não deixe o seu irmão, não deixe o seu pai ser vítima de agressão, de escárnio, de seitas, de grupos que se digam ou auto-intitulem como salvadores e pervertam todas as ações. Esse é o canal Força Educação, espero ter aclarado um pouco as coisas e deixo aqui o meu abraço fraterno em todos. Vamos crescer juntos. Quem puder se inscrever no canal. Obrigado.